Olá, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para convidá-lo à leitura orante da palavra de Deus, reservada para este domingo 15 de agosto, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Chamam-na também Nossa Senhora da Glória. E o texto para esse domingo solene, dedicado à Assunção de Nossa Senhora, é Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Nas festas marianas, quase sempre é este o texto escolhido. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois do trono os poderosos de seus tronos e aos humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então, meu irmão, minha irmã, comecemos por um olhar à festa, à solenidade litúrgica, Assunção de Nossa Senhora. É um dogma proclamado nos anos 1950, menos de 100 anos. Era o Papa Pio XII. O que significa Assunção de Nossa Senhora? Assunção, assumir. É o substantivo do verbo assumir. Assunção de Nossa Senhora ao céu. Foi assumida no céu. É preciso que compreendamos alguns traços da história. Uma pergunta que sempre permaneceu
nas indagações dos cristãos é por que no Oriente não se sabe onde foi sepultada Nossa Senhora. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, onde foi? Sabe-se do nascimento de Jesus, sabe-se da sua vida oculta, onde pelo menos isso, onde passou a vida oculta, as cidades em que percorreu no seu tempo ministerial, os grandes locais que ele frequentou, a morte de Jesus, os grandes centros religiosos desencadeados a partir da história de Jesus, estes todos conhecem, e dela, tão querida que foi desde os primeiros dias do cristianismo. Não se sabe. Mas mais, por vários séculos permaneceu na memória do povo a recordação de que ela tinha sido levada aos céus. E daí surgiram até escritos marcados por lendas, por muita imaginação religiosa, de difícil verificabilidade histórica. Todavia, sempre permaneceu na memória do povo, atravessando séculos, a ideia de que ela fora levada aos céus. O que significa isso? Acaso não teria ela morrido? Até se dizia, tempos antigos, se fosse reescrito hoje a teologia medieval, ela não teria esses traços. Se dizia que ela não tinha morrido, porque privada que estava, poupada do pecado original, a morte seria consequência do pecado original que ela não tinha, então não teria morrido. Ora, o próprio Senhor Jesus morreu. Na realidade, ela é o modelo do discípulo ou da discípula mais protogênico, digamos assim, uma palavra difícil. É o protótipo, ainda difícil, é o modelo primeiro. Ela é o caminho, é o meio, é a grande demonstração de qual é o futuro da vida do discípulo que crer e aderir ao Senhor como ela creu e aderiu. É a figura primeira da igreja e do fiel, da fiel que crê e adere e segue. Mas e o Evangelho? Este Evangelho, o que está a dizer então? Maria se pôs a caminho para a região montanhosa, foi com pressa. Não foi lá ajudar Isabel, a idosa que estava grávida. Não, longe disso. Ela fora ver o sinal de Deus que o anjo tinha lhe anunciado. Ela, Isabel, sua parente, diziam que era estéril. Esterilidade é pessoa rejeitada por Deus. Ela está no 6º mês. A Deus nada é impossível, jovem Maria. Foi lá ver, não porque duvidava, mas porque queria contemplar. E foi com pressa, dirigiu-se apressadamente, é de quem nutre uma sadia ansiedade, um afã de contemplar as ações de Deus. E bendita és tu, bem-aventurada, porque creste. Curioso. Ela é bem-aventurada, é a primeira bem-aventurança dentre as 29 que há no Novo Testamento. Ela é bem-aventurada não porque é a mãe biológica de Jesus, histórica. Ela é bem-aventurada porque creu. Desta bem-aventurança também nós podemos ser herdeiros. Crer não é algo reservado somente a ela. É a qualquer discípulo. Ela é o modelo primeiro de um discipulado
inteiramente entregue nas mãos de Deus e viveu inteiramente para Ele. É bem-aventurada porque viveu somente para seu Deus. E então a minha alma engrandece o Senhor, assim ela canta. Já nos tempos dos profetas, uma mulher, Débora, ela também entoara um cântico semelhante. Sentia-se agraciada por Deus, não porque sua vida era matizada por sucessos, mas porque se sentia inteiramente tomada por sua bondade, a de Deus. Porque olhou para a humilhação de sua serva, o Todo-Poderoso, como ela chama. O poder de Deus tomou uma direção despojada de poderes, mas marcada por encantos pela jovem escolhida. Ela percebia em si as ternuras do próprio Senhor. Quem está em comunhão com Ele percebe-o. Quem está distante, nem mesmo ante os grandes feitos é possível reconhecê-lo. Fez por mim o poderoso, fez grandes coisas. Grandes coisas é uma expressão utilizada no Antigo Testamento, empregada no Antigo Testamento para referir-se a tudo o que o Senhor fizera em favor de seu povo. Agora, naquela condição de jovem grávida, sem marido, até numa situação de grande risco, uma jovem grávida, encontrar-se assim, sem ainda ter sua vida matrimonial, estava exposta a riscos, inclusive sua vida estava sob julgamento. Mas se é Deus que age, também de todo o futuro Ele assume a responsabilidade e ela se entregou confiadamente em suas mãos, nas mãos de Deus. Então vamos celebrar o fato de que Maria não teria morrido e foi elevada em corpo e alma ao céu. É menos isso, mas que sua história foi elevada à glória celeste, como no dogma está escrito. Glória celeste não é um deslocamento espacial desde aqui de baixo para cima, mas de uma condição humana para a plenitude da intimidade com Deus. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, passemos agora à leitura orante da palavra. Como sempre, para orar é preciso preparar a nossa interioridade e até assim para os nossos exercícios físicos. Antes da caminhada ou antes da corrida, recomendam-nos que o corpo passe por um processo de aquecimento. É assim com os músculos, mas é assim também com a mente e assim também com a nossa interioridade. Queira se posicionar de um modo que favoreça o recolhimento. É importante fechar os nossos olhos, se possível também os ouvidos, claro, de maneira singular, não necessariamente materialmente, mas queiramos recolher-nos, ouvir a nossa interioridade, não numa espécie de inflexão egocêntrica, não isso, mas para tentar encontrar dentro de nós o Senhor que caminha conosco desde o batismo.
Vamos tentar sentir os nossos ouvidos. Não é preciso tapá-los, é preciso senti-los. Desde fora, as orelhas. Depois, o duto auditivo. Vamos tentar sentir, concentrar nossa capacidade de atenção nessa parte de nós mesmos, tão decisiva para a nossa comunicação. Nunca pensamos nela. Vamos tentar sentir o ar atravessa todas as nossas vias aéreas, chega à garganta, traqueia, chega aos pulmões, impregna os alvéolos, os pulmões se enchem, inflam-se. Mantenha concentrada sobre si mesmo, sobre si mesma. Tente sentir o coração a pulsar. É um dinamismo maravilhoso, nunca refreado, bate com generosidade. É um coração que bombeia sangue por pura gratuidade. Assim é o amor de Deus, tão natural quanto é natural para o coração pulsar. Peçamos ao Senhor que está conosco. Dentro de nós está Ele desde o nosso batismo. Que venha nos ajudar a orar. Vinde, Espírito Santo, enchei nossos corações, iluminai nossa inteligência, nossa mente. Ajudai-nos, Espírito de Deus, a controlar a emotividade, a libertar-nos de tensões e de preocupações. Fazei-nos agora dóceis nos sentimentos e nos afetos, dóceis à vossa verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos levar nossa mente, nossa imaginação até Nazaré. Podemos contemplar a jovem agrupando-se, participando de um grupo, de uma comitiva. Naquele tempo ninguém viajava sozinho, muito menos uma mulher. Mas agrupou-se a outros homens e mulheres que rumam para o sul. Uns caminham, outros em cavalgaduras, jumentos especialmente. Lá vão eles. Sol forte. O conforto não existe. Talvez parem no caminho para algum lanche, para hidratar-se, para beber água, viajantes e animais. Retomam. O caminho é longo, são muitos dias. Talvez em algum cruzamento de estradas, integra-se a uma outra comitiva e assim vai. Longa a viagem para contemplar os sinais de Deus. Podemos vê-la subindo algumas montanhas bastante pedregosas, lá nas vizinhanças de Jerusalém. Saúda Isabel, contempla-a, vê os sinais de Deus representados por uma gravidez impossível aos critérios humanos. Mas a Ele tudo é possível. Mais do que saudar aquela senhora idosa, é por ela saudada a mãe do meu Senhor. Impressionante. O primeiro título, a mãe do meu Senhor.
talvez se abracem, choram, quem sabe, cantam, narram, e podemos observar a jovem, talvez até a olhar para o céu iluminado. Minha alma engrandece o Senhor. Minha alma se encanta com Deus. Podemos observá-la portadora daquelas alegrias singelas. Uma jovem insignificante para a sociedade de Nazaré, para Jerusalém, lá vizinha, sem nenhuma importância para a sociedade mais proeminente. Nazaré nunca fora mencionada no Antigo Testamento. Pode vir alguma coisa de lá, alguma coisa boa de lá, mas Deus fez esta escolha. Era o período de maior brilhantismo, de poderio do Império Romano. Lá em Roma ninguém pensava em Deus e na humildade de Deus. Mas Deus pensava na humanidade desde Nazaré. E ela sentia tudo isso. Podemos agora nós mesmos inserir-nos naquela comitiva que faz sua viagem, que caminha, ou então experimenta o desconforto de quem sai de um lugar para outro. Talvez podemos até ver aquela jovem caminhando conosco. Talvez até gostássemos de perceber os sinais de Deus de uma maneira muito cômoda, muito persuasiva, que não exigisse nem raciocínios e nem comportamentos de fé. Gostaríamos que Deus mostrasse seus grandes milagres. E ela viaja muitos dias porque quer contemplar os sinais de Deus. Seu esforço é para isso. Talvez ela até olhe para nós e pergunte-nos: para onde queremos viajar? Que sinais estamos a buscar? Qual Deus queremos encontrar? É bem possível que tenhamos um domínio intelectual, conhecimento, cultura livresca, cultura acadêmica, melhor que ela. Mas ela percebeu, não fala a ninguém talvez, mas está à procura dos sinais de Deus. Vamos um pouco mais e talvez possamos pedir a ela, que é bem-aventurada, que sua experiência de fé, de bem-aventurança, nos inspire a reconhecer os traços de Deus na vida e na história, na nossa vida, na história dos outros, nas maravilhas que Ele faz entre os humildes. Talvez ela até nos pergunte se já nos avizinhamos de pessoas humildes, para perceber nelas quanto Deus se deixa ver. Talvez até ela queira nos dizer que para encontrá-lo, mais do que buscar prodígios, mais do que encontrar grandiloquências, mais do que fenômenos miraculosos de grande alcance, talvez ela queira dizer que Deus se deixa encontrar lá onde os pequenos experimentam a alegria. E quem sabe, ela queira nos levar até as montanhas da Judeia para perceber que lá, de maneira muito singela, quem esperou em Deus, Isabel,
sempre esperou em sua providência, foi atendida graciosamente. Não só Isabel, mas o povo de Israel. Aqui é a jovem, é Maria. Deus não deixa sem respostas a quem o busca. E talvez Maria queira perguntar a nós, quais são as experiências ou as vivências? O que você reconhece da presença de Deus em sua vida? Talvez ela esteja a nos perguntar isso. E ela quer se colocar ao nosso lado para que ela também conosco possamos agradecer a Deus. É o momento da nossa oração.